A minha saudação a você, querido irmão e irmã, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez, pela graça de Deus e rogando a sua misericórdia e a direção de seu Santo Espírito, vamos examinar mais uma vez a sua santa e bendita palavra, para juntos buscarmos a salvação e fazermos o que agrada ao Senhor Jesus. Nós vamos então ler hoje, aqui em Romanos, capítulo 10, vamos ler do versículo 4 em diante. A palavra diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Este versículo é muito falado, muito discutido entre as pessoas que querem seguir a lei de Moisés. Alguns dizem assim: o fim da lei, o complemento da lei é Cristo, a lei, a finalidade da lei é Cristo, mas a lei não teria deixado de existir. Mas na verdade, a palavra diz que o que a lei não pôde aperfeiçoar, Cristo aperfeiçoou. A palavra diz que a lei é inimizade e Cristo tirou a inimizade. Enfim, nós não queremos contender, porque o cristão, a cristã, quem serve a Deus, serve voluntariamente, não por força nem por violência e não por convencimento, porque foi convencido que isso seria o correto. Não é assim. Nós servimos com fé. Nós fazemos aquilo que nós cremos que temos que fazer. Se alguém quer servir a Deus obedecendo à lei, saiba que as Escrituras diz, e os próprios apóstolos disseram, que é um jugo que nem eles nem os pais deles puderam carregar. Por isso lá em Atos diz assim: não vamos colocar sobre os discípulos um fardo que nem nós nem nossos pais conseguimos carregar. Vamos colocar essas coisas necessárias. Se abster da prostituição, da carne sufocada, do sangue, enfim, a lei não salva, a lei só mostra o pecado. Jesus Cristo apaga o pecado. Então aqui está: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está fazendo bem uma distinção entre o que é a lei e o que é a graça. A justiça que é pela lei, a justiça que é pela lei, diz: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Essa é a justiça da lei. Mas pela fé nós temos: se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a fé. Invocar o nome do Senhor tem salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, e diz: e que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos um novo mandamento, uma nova forma de sermos salvos. Este é o Evangelho. Evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a notícia boa que Deus nos deu agora? Deus nos deu uma notícia maravilhosa. Agora não é só os hebreus que têm salvação, não é mais pela lei que somos salvos. Deus de dois povos fez um, reconciliando a todos por Cristo na cruz, e através do sangue de Cristo temos os nossos pecados perdoados. Então, pela lei, aquele que fizesse todas aquelas coisas viveria por elas, mas agora pela fé, pela graça que nós recebemos, nós confessamos a Jesus, cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e invocamos o nome do Senhor. Isto é para aquele que vive pela fé. Mas a palavra diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então nós estamos sendo enviados
para transmitir esta palavra, esta salvação, este evangelho. Estamos indo por todo o mundo, não só eu, mas milhares, milhões de irmãos pregando o evangelho por toda a terra, porque se cumpre a palavra de Deus e este evangelho será anunciado em todo o mundo antes que venha o grande dia do Senhor. Então nós estamos anunciando o evangelho em todas as partes, o evangelho está sendo anunciado. E não existe nada novo não. Tem pessoas que acham que descobriram coisas novas ou que têm uma doutrina diferente. Tudo está escrito aqui. Nós só estamos sendo revelados conforme a vontade de Deus. No seu tempo, no seu momento, na sua hora, Deus nos dá a revelação e nós transmitimos aquilo que o Senhor nos tem revelado. Nós estamos crescendo no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui que essa invocação, porque crer, a palavra diz aqui, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, nós confessamos ao Senhor Jesus, que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, nós confessamos que Jesus é o mesmo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o homem, Jesus Cristo, o homem, morreu, Deus não morre. Jesus Cristo, o homem, Deus o ressuscitou. O Pai o ressuscitou dos mortos. E nós invocamos, nós cremos nisso, invocamos o seu nome. Quando que nós vamos invocar o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome do Espírito Santo? Quando nós vamos invocar esse nome para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor para a salvação. Veja aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 10 em diante, a palavra diz: Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. O apóstolo Paulo narrando a sua conversão. Ele tinha a carta dos sacerdotes para prender os discípulos, aqueles que invocavam o nome do Senhor. E no meio do caminho apareceu uma luz muito forte, ele ficou cego, caiu do cavalo, não enxergava mais, e aí ele orou ao Senhor e o Senhor disse para ele. E ele aqui narrando a sua conversão. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Então o irmão Ananias orou pelo apóstolo Paulo, que ainda aqui era Saulo, não havia ainda mudado seu nome, não era apóstolo ainda. Embora ele já tivesse visto o Senhor no caminho, e ele na mesma hora passou a enxergar. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, o Deus de nossos pais, aquele Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés, de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, a vontade daquele Deus que havia dado os 10 mandamentos, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o mar vermelho, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Veja o justo é Jesus, é o Filho de Deus. E Paulo viu a Jesus no caminho, aquela luz maravilhosa, né? Jesus é a luz que veio ao mundo, Jesus é aquela luz que Deus disse, haja luz. Jesus é essa luz, não é a luz. Quando Deus criou a luz, não foi a luz do sol, das estrelas, foi criada no 4º dia. No primeiro dia, só essa criação. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que disse aqui? Então disse eu, Senhor, que farei? É o versículo 10. E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que você tem que fazer. Ordem do Senhor. Você vai levantar e vai até Damasco, e lá em Damasco vão dizer para você
tudo que você tem que fazer, tudo que você é obrigado a fazer para me servir. E o que Ananias disse para ele? O que está impedindo você agora? Você se levanta e se batize, seja imergido. Batismo significa imersão. Seja imergido, colocado na água, invocando o nome do Senhor. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi batizado, foi imergido em nome de Jesus. E ele diz aqui, em Atos capítulo 20, versículos 20, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus e anunciou o batismo em nome de Jesus. Então nós não estamos mais debaixo da lei, onde havia necessidade de sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Nós estamos debaixo da graça, confessamos a Jesus, cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e recebemos a invocação do seu nome. E a palavra nos diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós lemos aqui no capítulo 4 do livro de Atos, versículos 11 e 12, ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E veja aqui Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, quando os apóstolos cheios do Espírito Santo saíram anunciando a palavra de Deus, a salvação por Jerusalém. E ouvindo eles isso, compungiram. As pessoas ouvindo aquilo, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro não estava sozinho, todos os outros estavam com ele. Que faremos, varões e irmãos? É aquilo, vocês reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, confessem a Jesus Cristo, creiam que Deus o ressuscitou dos mortos e recebam a invocação do seu nome. Por isso Pedro também e os demais apóstolos anunciaram isso. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como que nós vamos ter o nosso pecado perdoado? Rezando, orando, fazendo jejum, oração, pedindo perdão a Deus. Nossos pecados somente são perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No Velho Testamento, o sangue de animais, de ovelhas, bodes e bois, cobriam os pecados dos homens. Só que de quando em quando precisavam fazer novamente esse sacrifício. Agora Deus preparou o sangue de seu Filho, um homem puro, inocente, o único homem que cumpriu toda a lei, inocente, santo, sem pecado nenhum, em tudo tentado, mas sem pecado. Este homem se entregou por mim, por você, derramou o sangue dele, e o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus apaga todo o pecado, mas é necessário que você confesse esse nome acima de todos os nomes. É necessário que você receba este sangue em tua vida, invocando o nome do Senhor. E agora o que te detém? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor para a tua salvação, e você será perdoado e receberá o dom do Espírito Santo. Então, mas eu já fui batizado. Você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Senhor está pedindo uma perfeição para você, está querendo que você seja perfeito. Receba o nome de Jesus Cristo na tua vida e você será salvo, tu e tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Amém, amém.